Amados irmãos e irmãs, o Evangelho para hoje, Mateus capítulo 16, versículos de 24 a 28. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, gostaria de, antes de entrar no texto, contextualizar um pouco este texto. O contexto deste texto, quer dizer, aquilo que vem antes e que serve para entender o que vem depois, é o diálogo de Jesus com os discípulos, quando ele diz que vai a Jerusalém, vai sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes, dos escribas, e vai ser morto e ressurgir ao terceiro dia. Ele está falando de sofrimento, de dor, de angústia, tudo isso por causa da sua pregação. Há um certo momento dessas palavras, porque é muito difícil aceitar que o reino de Deus, que o segmento do reino de Deus tem a ver com sofrimento, né? Porque a mentalidade de hoje, mas também a daquela época, é a mentalidade de que a religião é uma vacina contra o sofrimento, que quem segue a Cristo não sofre, não adoece, não pega Covid, não tem nenhum tipo de dificuldade na vida. Seguir a Cristo é uma vacina. Mas não é bem assim. Então Pedro, que tinha também essa mentalidade, Pedro disse: Deus não quer isso, Senhor. Isso não lhe acontecerá nunca. Ele advertiu Jesus, tirou Jesus à parte e disse isso, né? Diz: o Senhor falando em dor e sofrimento, o Senhor vai perder seguidores. O que é isso, né? Jesus então volta-se a Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás. Tu és para mim causa de escândalo, porque não pensas segundo Deus, mas segundo os homens. Então há um diálogo um pouco tenso entre Jesus e Pedro por conta desta pregação de Jesus. Então Jesus poderia ter recuado, mas ao contrário, agora ele vai explicitar todas essas questões ligadas à dor, ao sofrimento e à renúncia que são inerentes ao reino de Deus. Dizer, outro dia eu escutei um bispo, a quem admiro muito, dizendo que não há como ser cristão e não viver conflitos. Não há como professar uma fé e não viver conflitos. E não são conflitos que você procura, não são conflitos porque você é bruto, por uma personalidade mal resolvida. Não, isso aí são conflitos. Se a pessoa tiver um problema de personalidade mal resolvida ou outros problemas quaisquer, vai sofrer já por isso. Mas aqui se fala do sofrimento por causa do reino, da docilidade, do anúncio do reino, da beleza do reino e dos conflitos que esse anúncio vai gerar no mundo, porque nem todo mundo está apto ou nem todo mundo quer acolher essa boa nova do reino, tá certo? Então Jesus fala desses conflitos e que vai morrer, que vai sofrer muito, e os discípulos não querem entender isso. Não dá para entender. Bom, é um modo de pensar a fé que é ainda bastante imaturo, não é? Pensar que a religiosidade, que a fé é uma vacina contra o sofrimento. A fé não é uma vacina contra o sofrimento, mas a fé é um modo de viver a vida a partir de uma perspectiva bem maior, enxergando a vida a partir de uma perspectiva bem maior. Pois bem, de maneira muito didática, eu direi que seria interessante ver neste texto aquilo que Jesus dirá a seguir. Olha, se alguém quiser me seguir, se algum de vocês está disposto realmente a me seguir, primeira coisa, renuncie a si mesmo. O que é essa renúncia de si mesmo? Não é renunciar uma coisa ou outra, renunciar uma atitude, uma coisinha ou outra, renunciar um gosto, renunciar um tipo de comportamento. Não se trata disso. Renunciar a si mesmo, quer dizer, fazer uma mudança geral mesmo. Renunciar
muitas vezes aquilo que você gosta, que é prioridade para você, para acolher as prioridades de Deus em sua vida. Essa é a primeira coisa, é renunciar a si mesmo. Esse é o primeiro grande convite. O segundo é: pegue a sua cruz. Então, a primeira pergunta, Jesus parte de uma condicional, porque nem todo mundo está disposto a segui-lo. Ele diz: se alguém quiser realmente me seguir, renuncie a si mesmo. Porque eu digo sempre que existem vários tipos de cristãos na nossa igreja. Existem aqueles cristãos que só aparecem nos números do IBGE, os católicos do IBGE. Existem os católicos que participam da missa uma vez por ano, no final do ano, ou na Semana Santa, né? Ou quando morre algum parente amigo, para estar lá e dar uma satisfação. Tem aquele outro tipo de cristão, que é o cristão assíduo, que vai à missa, que participa de pastorais, e tem uma vida cristã mais ou menos. E tem aquele outro que está procurando com mais radicalidade viver o Evangelho. Lê a Bíblia com frequência, medita em sua casa, faz retiros espirituais, comunga o mais quanto possa, se confessa, adora o Santíssimo. Esse é o cristão realmente que está, diria, numa vivência muito mais próxima, não é? Então Jesus disse: se você quiser me seguir realmente, se você quiser sair dessa categoria de católico do IBGE e passar a me seguir realmente, o caminho é renunciar a si mesmo. Primeira coisa, não existe amor sem entrega, como a gente canta às vezes, não existe amor sem a dor. Renuncie a si mesmo. Faça aquilo que você não tem vontade, mas que você sente que é a vontade de Deus. São Francisco, daquela vez que encontrou o leproso, não queria de jeito nenhum parar o cavalo, nem muito menos abraçar ou beijar o leproso. Mas ele o fez por um amor maior, pelo amor de Cristo que o impelia a fazer aquilo, né? Então, renuncie a si mesmo, é o primeiro passo. Segundo, tome a sua cruz. O que é a sua cruz? A cruz pode ter muitos sentidos, mas eu gostaria de dar um sentido aqui, que eu imagino que seja o sentido que Jesus quis dar. A cruz significa a dor que a sua missão implica, a dor, a renúncia, o sofrimento que a sua missão implica. Porque não há como cumprir qualquer missão no mundo sem abraçar também os prazeres e ao mesmo tempo as dores que são inerentes àquela missão. Não há como ser um bom professor, um bom intelectual, se você não lê, se você não vai até tarde nas suas leituras, se você não dedica tempo à leitura, se você não compra livros, se você não se atualiza, não é? Não há como ser um bom médico, um bom profissional, se você não faz a sua parte. E assim também um bom padre e etc, né? Não há como ser um bom pai de família, uma boa mãe de família, se você não procura se esforçar para tanto, né? Então isso significa a dor, a renúncia, né? Implica essas coisas que fazem parte da missão e que dão sentido à missão. Não existe amor sem entrega, não é? Queremos às vezes uma vida muito, igual a dos outros, caminhar como todo mundo caminha, ser igual a todo mundo, sem originalidade. Uma vida sem originalidade também realmente, se não tem renúncia, mas também não tem muita coisa para apresentar aos outros, não encanta, não empolga. É o cristianismo que não empolga, o cristianismo, como diz, sem muita originalidade, sem muita força, não é? Sem muito testemunho. Tome a sua cruz e me siga. Então, seguir a Jesus. Não seguir a si mesmo e não também querer que Jesus te siga. Porque quando Jesus diz a Pedro, vem para trás de mim, que é uma tradução muito mais acertada do texto grego, diz: Pedro, vem para trás de mim, quer dizer, Pedro, aprenda a ser meu discípulo, não é você que vai dizer como eu devo ser. Porque muitas vezes nós queremos criar uma religião, um Cristo, um Deus que seja a nossa imagem e semelhança, mas não é assim. Nós somos imagem e semelhança de Deus e não o contrário. E não somos nós que dizemos como deve ser a religião, como deve ser o nosso seguimento de Cristo. Porque corremos o risco de tomar algumas palavras que são mais fáceis de viver e condenar o resto do Evangelho. Não é bem assim, né? Temos que procurar a autenticidade. O que dá peso a qualquer missão, a qualquer palavra, a qualquer pregação, é a busca da autenticidade. Sem isso, nós não teremos nenhum peso, nossa pregação não terá peso.
Pois bem, aí Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Então, há em nós uma vida muito pequena, né? Há em nós uma vida que nós recebemos de Deus, está certo? Mas Deus quer dar uma vida agora maior do que esta que nós já temos, uma vida eterna, uma vida com sabor de eternidade. Quem quiser salvar essa sua vida pequena não vai experimentar a outra. E quem perder a sua vida, ou quem tiver coragem de gastar essa sua vida, gastar a sua saúde, seu tempo, por causa do reino de Deus, pela causa do reino, vai encontrar o sabor da vida eterna, não é? E aí ele diz que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida. Porque muitas vezes nós não queremos perder nada para seguir a Jesus. Não imaginamos que o seguimento a Cristo implique renúncias. Então não queremos perder nada, queremos seguir a Jesus sem perder nada. E quem não quer perder nada, acaba perdendo tudo. Nós temos que fazer renúncias, esse é o caminho, não é? Pois bem, eis o Evangelho de hoje. Obrigado por me acolher em sua casa. Espero lhe ajudar a começar bem o seu dia, ouvindo esse Evangelho, ouvindo essa meditação. Que possamos querer uma fé sempre mais madura, e uma fé madura que passa pela reflexão. Não há como construir uma fé madura que não passe pela reflexão, pela renúncia, pelo abandono de si mesmo, por tomar a cruz e por esse desejo de seguir a Cristo. Eu desejo a todos um ótimo dia e que cada um possa meditar nessas palavras do Evangelho de hoje. Paz e bem.